É incrível como a maturidade e as experiências durante a nossa vida podem nos moldar. Não é de estranhar que Deus, ao falar com o profeta Jeremias, nos compara ao barro nas mãos do oleiro. Para sair do estado insignificante, é preciso que o barro seja submetido às mãos do artesão. Então, pode vir a se tornar uma valiosa obra de arte. Nem todas as pessoas estão dispostas a passar por esse processo. Pode ser doído e humilhante, mas vai valer a pena. O apóstolo Pedro foi um exemplo de barro. Depois de tanto ser quebrado e refeito, torna-se a pedra na qual Jesus confia sua igreja. Na primeira carta de Pedro aos cristãos, ele traz mensagem de ânimo e esperança, para que as pessoas não desistam de crer nas promessas e nas palavras do Messias. Nesta segunda carta, ele exorta os cristãos, do início ao fim, a não serem iludidos por falsos mestres, pois o verdadeiro mestre prometeu voltar para buscar os que permanecem fiéis até o fim. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. O dia do Senhor. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nestas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: "Ele prometeu vir, não foi? Onde ele está?" Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer como um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém Deus prometeu, e nós estamos esperando, um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dEle. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto.
E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros das pessoas imorais e para não caírem na sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. O tempo está esgotando. A segunda e última carta do apóstolo Pedro foi escrita pela preocupação que ele tinha com o ensino dos falsos mestres. Ele andou ao lado do Salvador do mundo, mas antes de ser Jesus, ele era o Verbo, que existe desde o início de todas as coisas e sabe de todas as coisas, as que foram, as que são e as que hão de vir. Jesus revelou muitas coisas. Antes dele, os profetas no Antigo Testamento já diziam que chegará o dia da ira de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o próprio Jesus descreve muito do que aconteceria naquele dia da ira do Pai. Como ele mesmo disse, ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai, porém ele lista acontecimentos. Sim, você pode estar pensando, mas essas coisas de guerras, fomes, pestes, desastres naturais sempre aconteceram. Mas uma coisa é certa, nunca com tanta incidência e intensidade. Se lembrarmos das palavras deixadas pelos profetas, Jesus e seus discípulos, e linkarmos com o livro de Apocalipse, que foi a visão que Jesus revelou a João, seu discípulo amado, então veremos que a linguagem metafórica revela os dias atuais. Nações, reinos, líderes mundiais, organizações mundiais, falsos líderes religiosos, todos unidos em um único propósito: desviar o olhar de muitos do reino eterno para que não sejam levados em paz pelos anjos celestiais, mas escolham livremente ficar aqui, porque estão apegados demais às coisas e aos prazeres do mundo. O dia da ira do Senhor vem tão certo como veio nos dias de Noé e Ló. Jesus não tardará e levará para si os que estão ansiosos, aguardando por sua vinda. Estude a Bíblia, pondere nas notícias atuais. Peça ao Espírito de Deus discernimento para que você não seja enganado e, por falta de reconhecimento, seja deixado para trás. Sem fé é impossível agradar a Deus, e sem o conhecimento das Escrituras é quase impossível não ser enganado pelo diabo. Ele é o pai da mentira e nos leva à morte eterna. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Viva nele e por ele. Ele morreu para que você, mesmo que morra, viva eternamente.